Uma boa tarde e a paz do Senhor aos nossos queridos irmãos, nossos queridos seguidores. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, tanto para os cristãos, ou seja, para aqueles que são evangélicos, crentes, protestantes, também para os católicos, como também para aqueles que apoiam o Bolsonaro e como aqueles que apoiam a esquerda, que tem irmãos ainda que diz que professam a fé, que prega o evangelho, que faz culto de missões, mas defende um partido e um candidato que é antissemita, é contra as missões, é contra Deus, é contra a igreja. Então, cada um planta a sua semente e colherá com certeza nos últimos dias. Então, o que eu quero dizer, hoje pela manhã o Brasil foi assim sacudido, e a imprensa do mundo, pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, por mandado do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas como nós vamos resolver esse problema? É fazendo carreata, passeata, motociata, sair com a bandeira verde e amarela, é xingando o ministro, é xingando as autoridades, o presidente? Absolutamente não. É hora de chorar, de perder a paciência aqueles que são bolsonaristas e que são cristãos, evangélicos? Também não. É hora de se alegrar aqueles que são petistas, esquerdistas? Também não. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, Deus só age quando as coisas acontecem. Deus só pune. O fruto só nasce depois que a semente é plantada. E eu, particularmente, eu temo o que há de vir a partir de agora. Coisas, vamos dizer assim, misteriosas. O que aconteceu na COP30, e quando o presidente recebeu um presente de grego da China, querendo suplantar todos os regimes, porque o regime chinês é totalitário, o nosso presidente ele apoia, a esquerda apoia o aborto, o terrorismo, o comunismo, tudo aquilo que é contra a família, que é contra a Bíblia, apoia. Tá? O casamento de pessoas do mesmo sexo, apoiam. Então, infelizmente, essa é a realidade. E nós não podemos fugir. Mas a igreja, o cristão, ele não pode assumir um palanque, ou um volante de um carro, ou uma mídia como essa agora, para esbravejar, maltratar, execrar. Não. Espere em Deus. O salmista recebeu uma palavra de Deus e disse para nós: aquietai-vos, sabeis que Ele é Deus. E aguardem, porque o que aconteceu na COP30, aquele incêndio misterioso, não foi um trabalho mal feito e não foi fruto de uma incompetência, que nós sabemos que a incompetência reina e impera nos dias atuais, infelizmente, das nossas autoridades, principalmente política, judiciária, executiva e legislativa. São incompetentes. Deputado agredindo pessoas na rua como que fosse um moleque de rua, não tem mais moral, não tem mais perfil, e se levanta os defensores. O que é que nós devemos fazer? Apoiar o Wesley e bater palma porque ele deu um soco na cara do Freitas? Absolutamente não. Nós devemos orar pelo Brasil para que Deus traga a paz e não traga desunião, que não coloque o preto contra o branco, nem o branco contra o preto, nem o rico contra o pobre, nem o pobre contra o rico. Essa discriminação efêmera criada pela atualidade das chamados recursos humanos, etc., etc., tem causado um desastre na sociedade e alcança as igrejas. Nós temos aqui um manual, a Bíblia Sagrada, gente. A Bíblia Sagrada. E devemos respeitar as autoridades, porque no dia que elas ultrapassarem os limites e a gente calar a nossa boca, Deus age. Deus fez isso com Nabucodonosor. Deus fez isso com Alexandre o Grande. Deus fez isso com Faraó.
Deus fez isso e fará como ele fez a Herodes. Quando se acha que é tudo, eles são devorados por vermes, ou seja, chama-se micro-organismos, que há de se manifestar essa grande tempestade na grande tribulação, mas está tudo no controle de Deus. Então, eu dou um conselho aos pastores: calma, não use os palanques para desabafo, os membros das igrejas, os obreiros, as convenções. Não vão ficar irritados. Ah, mas a convenção cedeu algo que custou dinheiro dos irmãos e profanou. Eles plantaram a semente, eles vão colher. E nenhuma semente brota instantaneamente. E nenhuma árvore cresce do dia para a noite, a não ser que Deus queira, como ele fez na boboeira lá de Jonas. E ele pode fazer daqui para o dia 31 de dezembro. Anote isso. Você está no meu canal, você pode dizer que eu sou um mentiroso. Até o dia 31 de dezembro, anote no seu caderno que Deus, os céus, se manifestará. Não a favor de Bolsonaro, nem contra o Lula, nem a favor do Lula contra Bolsonaro, nem a favor das Assembleias de Deus, Batista, Presbiterianos, Evangélicos, não. E nem contra os católicos, não. Deus se levantará, porque o apóstolo Paulo disse no capítulo 6 que Deus não se deixa escarnecer. E tudo tem um limite. E o limite do cálice da ira de Deus está se completando. E preste atenção. E muitos hiperpotentes que acham que são, cairão e a mídia vai ser obrigado a dizer, a mostrar. Mas não cairá por intervenção de mísseis, por intervenção de lei Magnitsky, nada disso. Cairá pela intervenção divina e haverá choro e choro e choro e choro e choro. Então, cuidado, meu irmão. Guarde a sua boca. Guarde. Não profira palavra nenhuma. Não vá proferir maldição para ninguém, porque a ira pertence a Deus. E hoje, preste bem atenção, hoje, uma data muito importante para quem é político, para mim toda são. É como se o céu se levantasse hoje e dissesse: agora eu vou agir. Mas ele só agirá se a igreja se sentar. Ele é quem deve estar em pé. Então, que Deus abençoe os esquerdistas, que Deus abençoe os da direita, que Deus abençoe os petistas, que Deus abençoe de todos os partidos. E caia na consciência que você tem uma família. E caia na consciência que você precisa de liberdade. E caia na consciência que você precisa de uma paz com Deus. Fica aqui o meu aviso: os céus agirá em breve. Amém?